Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Hoje eu estou trazendo esta super top master equação exponencial. Olha que coisa louca, gente! Tem aqui três bases diferentes da equação exponencial. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos lá! Esta é uma equação que vai exigir diversos conceitos e diversas propriedades de potenciação. Então, primeira coisa, vamos listar essas propriedades importantes. Propriedades de potenciação, tá certo? Propriedades, vamos lá. São duas principais que nós vamos usar muito. Esta propriedade aqui, ó, você tem uma base com dois expoentes somando, e eu posso quebrar isso como um produto, ó. Então, é a base elevado a um dos expoentes vezes a base elevado a outro expoente. Nós vamos usar isso para quê? Quebrar esta soma de expoentes que está bem aqui, ó. A outra propriedade super importante é essa daqui, ó. Nós temos aqui uma base elevado a expoente, eu estou levando essa potência a outra. Olha, isso aqui pode sempre ser quebrado como a base e como o produto dos expoentes. Mas o mais interessante é que, como aqui é um produto, eu posso trocar a ordem desses expoentes. Então, olha só como é que fica. O expoente à direita fica à esquerda, não tem problema nenhum. E eu posso reagrupar isso. Então, olha que interessante. Eu posso trocar a ordem. Tudo pelo fato de que a ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação. Então, olha só, eu posso partir daqui e chegar aqui. Não tem problema. Nós vamos utilizar isso na hora de precisar manipular a parte que tem esse produto 2 vezes x aqui, 2 vezes x aqui, para as bases diferentes, tá certo? Então, bora começar. Primeiro ponto importante é que nós vamos quebrar aqui, ó, esta soma de potenciação utilizando a primeira propriedade, que é essa daqui, tá certo? Então, vamos reescrever a nossa equação. Vamos lá. 2 elevado a 2x quebra vezes 2 elevado a 2. Ok. Essa daqui não tem problema nenhum, é uma base com expoente x. Vamos lá, menos 6 elevado a x. Vamos quebrar aqui, ó, essa base 3 com essas duas somas aqui. Então, menos 2 vezes 3 elevado a 2x mais, mais não, né? Cuidado, vezes 3 ao quadrado igual a zero. Lembrando que 2 ao quadrado é igual a 4 e 3 ao quadrado é igual a 9. Então, nós vamos substituir aqui, ó, o 2 ao quadrado por 4 e o 3 ao quadrado por 9. Então, vamos reescrever a nossa equação. Vamos lá. Nós vamos ter 4 vezes 2 elevado a 2x menos 6 elevado a x menos... Aqui, o 3 ao quadrado é 9, vezes esse 2 que está aqui, ó, dá 18. Então, vai dar 18 vezes 3 elevado a 2x igual a zero. Agora, nós vamos deixar todas essas potências que estão elevadas a 2x, x e 2x com o mesmo expoente x. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos considerar, ó, o 2 elevado a 2x e utilizar a segunda propriedade de potência. Então, olha só, se eu tenho um produto aqui de expoentes, eu posso agrupar isso, ó, deste jeito. Olha só. Pronto. Então, isso vai ficar 2 ao quadrado, 4 elevado a x. Nós vamos deixar desse jeito. E o 3 elevado a 2x é a mesma coisa, olha. Nós podemos aproveitar a propriedade que relaciona potência de potência e reescrever isso como 3 ao quadrado elevado a x também. Isso aqui vai dar 9 elevado a x.
Então, vamos trocar isso, esses dois resultados aqui, nós vamos substituir na nossa equação. Como é que vai ficar isso? Vai ficar 4 vezes 2 elevado a 2x, ó, é 4 elevado a x. Ótimo, põe aqui. Menos 6 elevado a x, até agora não faz nada, menos 18. E o 3 elevado a 2x é 9x. Olha aí. Parece que não melhorou em nada, né? Mas agora vem o pulo do gato. Toda vez que nós temos uma equação exponencial que envolve bases diferentes, nós vamos tentar fazer uma manipulação dessa equação de uma maneira que talvez seja possível reconhecer aqui bases semelhantes, só que elevado a alguma potência natural. O que eu quero dizer com isso? Me acompanha. Ó, então, eu vou dividir essa equação. Vamos dividir essa equação pela potência, pela função exponencial de maior base. Então, vamos dividir por 9 elevado a x. Vamos ver o que acontece, tá? Vai ficar, ó, 4 vezes 4 elevado a x sobre 9 elevado a x. Observe que eu já estou colocando aqui essa divisão por 9x e agrupando tudo que tem o mesmo expoente. Vocês vão entender já já por quê. Menos 6 elevado a x sobre 9 elevado a x menos 18, certo? Porque eu estou dividindo 9x por 9x, isso vai dar 1. Agora vem o pulo do gato. Eu não falei dessa propriedade que eu vou mostrar agora, mas me acompanha. Se eu tenho bases diferentes, uma certa base A, uma certa base B, e ambas estão elevados ao mesmo expoente, eu posso agrupar isso como A sobre B, e tudo isso elevado ao mesmo expoente x. Está vendo? Eu posso fazer esse agrupamento aqui. Então, aqui nesse caso, é uma regra de potenciação que envolve bases diferentes, porém o expoente é o mesmo. Está aqui. Então, ó, eu posso reagrupar esse pessoal desse jeito. Me acompanha. 4, olha só, 4 nonos elevado a x, está vendo? Agrupei. Menos 6 nonos agrupado a x também, porque o expoente é o mesmo, menos 18. Isso aqui é igual a zero. Ainda não está muito bom, mas agora nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vou pegar esse cidadão que está aqui, ó, essa base, e dar uma simplificada nela. Ou seja, nós temos 6 dividido por 9, e eu posso simplificar em cima e embaixo, né, o numerador e o denominador por o mesmo número, que no caso é o quê? 3, que é o número que eu posso dividir simultaneamente o 6 e o 9. Então, ó, corta aqui, corta aqui. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Olha que bacana, que interessante. Outra coisa muito importante é que 4 nonos, se você for verificar, é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2, porque o 4 é 2 ao quadrado e o 9 é 3 ao quadrado. E olha só, aproveitando essa nossa propriedade novamente, nós vamos ter 4 nonos como 2 terços elevado ao quadrado. Olha que interessante. Então, agora, nós vamos aproveitar esses dois cálculos que fizemos aqui e voltar na nossa equação exponencial. Olha só, nós vamos ter 4 vezes. Quem que é 4 nonos pelo nosso cálculo? É a mesma coisa que 2 terços ao quadrado. Olha só, 2 terços ao quadrado. Vamos melhorar esse parênteses aqui que não ficou bom. 2 terços ao quadrado. E isso tudo, ó, está sendo elevado a x. Olha só que interessante. Menos, aí vamos considerar agora esta simplificação. 6 nonos é 2 terços. Olha só o que vai começar a aparecer aí, ó. Menos 18 igual a zero. Agora,
quase do jeito que a gente quer. Observe que tem aqui um 2/3 aqui e um 2/3 aqui. Aparentemente é a mesma base, hein? E nós temos x aqui de expoente e x aqui de expoente. Só esse 2 aqui no meio que talvez esteja atrapalhando um pouco. Mas nós vamos aproveitar aquela propriedade de potência de potência. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha só, me acompanha. 2/3 elevado ao quadrado e elevado a x, eu posso trocar a ordem desses expoentes. Olha aqui, gente, foi o que eu mostrei aqui logo no comecinho, ó. A elevado a n vezes e elevado a m pode ser trocado por a elevado a m vezes n, certo? Potência de potência. Eu posso intercambiar, trocar essa ordem de expoentes. Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Onde tem o 2, eu posso trocar com um x. Então, olha só, vai ficar 2/3 elevado a x e tudo isso elevado a 2. Bem interessante, hein? Vamos ver como é que vai ficar a nossa equação agora. Ó. 4 vezes 2/3 elevado a x e tudo isso elevado a 2. Menos 2/3 elevado a x menos 18. Agora vem um outro pulo do gato. Olha que interessante aqui. Nessa situação, nós podemos reconhecer aqui, ó, que nós temos aqui uma base com um expoente e a mesma base com expoente aqui. Só que todo esse resultado está sendo elevado ao quadrado. Isto sugere que aqui irá surgir uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau. Como? Basta que você mude a variável. Então, é uma técnica de mudança de variável, agora muito utilizada em diversas partes da matemática do ensino médio. Mudança de variável, ó. Mudança de variável. Então, ó, 2/3 elevado a x, eu vou chamar de outra letra, ó, y. Ah, que legal! Então, o que será que vai acontecer? Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 4y ao quadrado menos y menos 18 igual a zero. Ah, agora fica fácil de resolver. Se você está com alguma dúvida de função ou equação do segundo grau e suas resoluções, eu vou deixar aqui, ó, no cantinho superior direito um card da nossa playlist de equação do segundo grau, tá? De função quadrática, que ensina tudo, como resolver, como achar coeficiente, utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, se você tem dúvida, clica aqui em cima, dá uma olhadinha e depois você volta para esse vídeo, tá bom? Agora, ó, vamos resolver esta equação do segundo grau. Tudo começa em reconhecer o quê? O coeficiente que acompanha o termo quadrático, que é o termo que tem a variável elevado ao quadrado, o número que acompanha o chamado termo linear. Aqui tem um menos, mas quando não aparece nada, é 1. E o termo independente, que é menos 18. Então, olha só, o A é 4, o B é menos 1, e o C é igual a menos 18. Lembrando que, geralmente, a equação do segundo grau é da forma AY² mais BY mais C igual a zero, certo? Para que nós possamos resolver esta equação agora, nós temos que calcular o que? O discriminante delta. Delta é igual a b² menos 4ac. Tá bom. Então, vai ficar menos 1, que é o b, é o termo que acompanha o y, ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 4 também, e o c, que é menos 18. Cuidado com isso, hein? Ó, vai ter uma mudança aqui, hein? Pelo amor de Deus! Então, o nosso delta vai ficar o seguinte. Menos 1 ao quadrado, qualquer número negativo ao quadrado é positivo. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado é 1.
E aqui, toma cuidado, menos 4 vezes 4 é menos 16. Multiplicado com menos 18 vai dar mais. Menos com menos é mais na multiplicação. Toma cuidado com esse sinal também. Então, nós vamos ter mais 16 aqui, ó, vezes 18. Fazendo essa continha, 16 vezes 18, nós vamos obter 188. Ou seja, o nosso delta é 189. Está certo? Muito bem. E agora, nós temos condições de usar a famosa fórmula de Bhaskara para obtermos o quê? As duas possibilidades de solução de nossa equação de segundo grau. Quais seriam? Y igual, a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Vamos continuar numa nova folha aqui. Agora, nós temos aqui a nossa expressão que resolve a equação do segundo grau, chamada de fórmula de Bhaskara, não é? Basta agora substituirmos o valor do b aqui, do a aqui e do delta aqui e realizarmos os cálculos. Vamos lá. Isso aqui vai dar, toma cuidado, menos b, menos, cuidado, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 189, sobre 2 vezes o a, 2 vezes 4. Raiz de 189 é 17, 17. Então, vamos lá. Nós vamos ter y igual a menos 1, menos com menos dá mais. Então, é 1, mais ou menos, raiz de 189 é 17, sobre 2 vezes 4, 8. Então, toda vez que você tem a possibilidade de calcular essa raiz quadrada, você tem duas possibilidades de solução aqui, certo? Então, nós temos agora y, que eu vou chamar 1, e y, que eu vou chamar de 2, onde cada y aqui, que é solução da nossa equação, tem a ver com esse sinal mais ou menos. Então, nós vamos pegar a possibilidade da solução negativa aqui, ó, 1 menos 17 sobre 8. Isso vai me dar menos 16 sobre 8 igual a menos 2. Muito bem. E a y2 tem a ver com o sinal positivo. Então, 1 mais 17 sobre 8, que vai dar o quê? 18 sobre 8. Eu vou simplificar isso daqui dividindo em cima e embaixo por 2. Isso vai dar 9 quartos. Terminou? Não, não terminou. Por que que não terminou? Porque nós encontramos uma solução para y, não para x. Porém, qual que é a relação entre y e x? É essa aqui, ó. É 2/3 elevado a x é igual a y. Portanto, nós vamos ter que calcular o valor de x para cada y. Agora vem um ponto muito importante. Vamos pensar agora no y1, certo? O y1 é igual a menos 2. Se eu tenho 2/3 elevado a x igual a menos 2, neste caso, não há solução. Mas por quê? Porque é uma condição de existência da função exponencial. Se eu tenho uma base maior do que zero elevada a qualquer expoente, jamais eu poderia ter um valor negativo. Isso é a condição de existência da exponencial. Então, nunca que você vai ter uma base elevada a um determinado expoente x negativo, certo? Se eu tenho uma base positiva elevada a qualquer expoente, sempre será um número positivo. Neste caso, não há solução, certo? Essa é uma equação que não dá para resolver no campo dos reais. Então, esqueça. Vamos agora considerar a outra equação. 2/3 elevado a x
é igual, olha só que legal, a 9/4. Bom, aparentemente aqui é possível ter uma solução, correto? O interessante é que nós podemos reescrever esse 9/4 como, olha só, me acompanha. Vou copiar o lado esquerdo, 2/3 elevado a x, e isso é a mesma coisa que 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Ou seja, pela propriedade de bases diferentes e mesmo expoente, eu posso agrupar isso aqui assim, ó. Ó que legal. Pronto. Só que, olha só, a base que tem o expoente x é 2/3 e a base que tem o expoente 2 é 3/2. Será que um não se relaciona com o outro? Agora, nós podemos utilizar uma outra propriedade muito bacana, que é a seguinte. Olha só, se eu tenho uma base sobre outra elevado a um expoente negativo, eu inverto a ordem das bases. O que era numerador vira denominador, e o que era denominador vira numerador. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Ou seja, se o a está em cima, vai para baixo. E se o b está embaixo, vai para cima. E aí, ó, eu troco o sinal do expoente. Olha que coisa maluca! Essa aqui é outra propriedade de potenciação, tá certo? Então, ó, nós podemos escrever 3/2 elevado a 2 simplesmente assim, ó. Troca as bases, troquei. Só que agora eu posso trocar o expoente também. O caminho pode ser tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Não tem problema. Então, agora eu posso voltar à nossa equação. 2/3 elevado a x igual a 2/3 elevado a menos 2. Ah, agora fica lindo, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma igualdade, onde as bases dessa equação exponencial são idênticas, essas bases são idênticas, os expoentes também têm que ser iguais, ou seja, x igual a menos 2. E é isso. Terminamos de resolver a nossa fantástica equação exponencial com bases diferentes. A solução é apenas o menos 2. É isso, pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu likezinho e nos acompanhe, sabe aonde? No Instagram, no @exatas passo a passo. Valeu!